É isso aí, diretor. Mais um dia começando. 35º hoje? 35º dia do despertar. Tem luta, diretor, que a gente vive, porque, cara, a gente tem duas lutas. Uma, a gente entra nessa luta porque a gente quer, e outra luta a gente entra porque Deus quer que a gente entre. Cara, a luta que a gente entra porque a gente quer, ela acontece que as consequências a gente vai ter que arcar com ela e nem sempre nós vamos ter o apoio do céu ao nosso lado. Vou te dar um exemplo, diretor. Quando eu tava vivendo uma fase difícil, onde, cara, tava devendo para muita gente, tava passando por algumas dificuldades, cara, eram lutas que eu entrei por conta que eu me coloquei naquela luta. Deus me falou para mim não entrar e eu entrei. E quando eu entrei nessa luta, eu tive que sair dessa própria dificuldade, eu tive que sair dessa própria luta e conseguir vencer ela. Eu tive que buscar as minhas estratégias, mas, cara, tem luta que a gente entra que não foi Deus que quis que a gente entrasse. Foram lutas que, cara, Deus colocou no nosso caminho, e essa luta eu precisei ter estratégia para sair dela, tá? Agora tem luta que é Deus que coloca no nosso caminho. Vou te dar um exemplo, diretor. Quando você entra, alguém se levanta contra você e essa pessoa, você não fez nada para ela e ela começa a te atacar, ela começa a te desafiar, ela começa a ter inveja de você, ou ela começa a fazer qualquer outra coisa de ti. Cara, essa daí é uma luta que Deus colocou no teu caminho para que você aprenda algo. Anota isso daqui, ó, diretor. A luta que você entrou, você tem que ter estratégia para sair sozinho. A luta que Deus colocou na tua vida, Ele te ajuda a sair dela, tá? Só que tem algumas ferramentas para você vencer essas lutas que se levantaram no seu caminho, mesmo que você não tenha feito nada para entrar nela. E uma das principais ferramentas que eu utilizo é o jejum. O jejum, diretor, ele é talvez a maior ferramenta espiritual para vencer uma batalha, tá? Eu digo que a nossa carne, ela se enfraquece demais com as coisas desse mundo, e a nossa carne, ela às vezes ela precisa passar um pouco por dificuldades para que a gente consiga encontrar estratégia, e o jejum é uma dessas formas, tá? Todo mundo deveria fazer jejum pelo menos uma vez na semana. Cara, tem diversas formas de você fazer jejum. Tem o jejum de alimento, tem o jejum de dopamina, tem o jejum de diversas coisas. Cara, mas eu digo que o de alimento é o mais forte para você acessar a estratégia que Deus tem para a tua vida. Então, cara, como que você vai fazer o jejum? Você vai separar um período no teu dia, e esse período ele pode ser um período de 12 horas, 16, 18, 24 horas, 48. Cara, depende muito do estágio que você já domina o jejum. Começa sempre com o mais curto, 12, 14, 16 horas, onde você vai se abster de alimento, de comida. E quando você for começar esse jejum, você vai começar ele com uma oração. Você vai orar a Deus e você vai apresentar para Deus a luta que você está vivendo. Deus, preciso de estratégia para que eu vença essa batalha. Está acontecendo isso, aquilo, isso outro na minha vida. Me ajuda, me dá estratégia. Nesse período eu vou me abster
de alimento, vou ficar na água, vou ficar no café sem açúcar, para que eu consiga ter estratégia para vencer isso. E entra no teu jejum. Cara, nesse período de jejum é muito importante duas coisas. Primeiro, que você ore algumas vezes ao longo do teu jejum. Segundo, que você se abstenha de fato do alimento, tá? E terceiro, cara, que você adore a Deus. Então, cante hinos, louvores, para que você de fato sinta a presença dele e ele te dê essa estratégia. Daniel na Bíblia fez um jejum de um longo período, só que, cara, o milagre que ele estava buscando aconteceu no primeiro dia do jejum. Então, você pode fazer um jejum de algumas horas, mas não fica esperando o resultado naquele momento. Cara, assim que você se coloca em sofrimento, Deus percebe essa sinceridade no teu coração e Ele já vai mover o céu a teu favor. Ele já vai mover a direção dele a teu favor. E por que jejum é tão forte? Significa que jejum é uma barganha com Deus? Não, de forma nenhuma. Mas significa que o jejum ele é uma forma de você dizer para Deus que você está disposto a enfraquecer os teus desejos, a abrir mão dos teus desejos, para que você consiga acessar aquilo que Ele tem para você. Então eu não sei qual que é a luta que você está vivendo. Se é uma luta que você entrou, o jejum também serve para ela, mas para essa luta depende mais de você tomar as decisões corretas, ou se é uma luta que Deus colocou no teu caminho, seja uma enfermidade, seja uma dificuldade espiritual, material que você está vendo, seja algo que surgiu no teu caminho. Se for esse tipo, cara, o jejum pode te ajudar a vencer essa batalha. E coloca na tua rotina você fazer o jejum com bastante frequência, uma vez na semana pelo menos. Você vai perceber que isso vai melhorar muito o teu relacionamento com Deus, melhorar muito a tua conversa, a tua intimidade com Ele, tá bom? Eu faço com uma certa frequência desde 2022, mais ou menos, que foi quando eu comecei a aprender um pouco mais sobre isso. Eu posso te dizer que as maiores batalhas que eu já vivi, eu venci por conta do jejum. Jejum é uma das ferramentas mais fortes para você vencer uma batalha. E olha, pensando pelo lado de saúde, né? Cara, o jejum, segundo a medicina, ele é uma forma de você desintoxicar o teu corpo. Ele é uma forma de você se limpar. Ele é uma forma de você entrar numa purificação muito grande. Então, até do ponto de vista da ciência, do ponto de vista da medicina, o jejum ele te ajuda a se renovar, a fazer com que as tuas células elas se renovem, elas entrem numa nova fase. Então, às vezes, para você vencer uma grande batalha, você precisa, cara, se limpar para que você consiga prosperar, para que o novo de Deus consiga chegar na tua vida. Hoje é o 35º dia do despertar, 4 da manhã. Todos os dias estamos acordando às 4, orando, se alimentando, gravando o nosso conteúdo para vocês, treinando em alguns dias da nossa semana nesse horário e seguindo o nosso dia, dando o melhor para a nossa família, para o nosso negócio. São 160 dias dessa jornada, hoje é dia 23 de março e segue o jogo, vamos para cima, coloca o jejum como ferramenta da tua jornada, fechou? Tamo junto, que Deus te abençoe, diretor, que Deus abençoe vocês, valeu!